Antena 1, a número 1 em música. O meu começo foi muito interessante. Eu estava em dúvida entre duas faculdades, comunicação, publicidade e fonoaudiologia. E eu não passei para fonoaudióloga, e sim para publicidade. E nessa fase da faculdade, foi que eu fiquei super apaixonada enfim, ali, você tinha matérias de rádio, TV, e eu já era aquela apaixonada por rádio. Eu ficava prestando atenção nas aulas do rádio, a operação da mesa. E mesmo antes disso, quando eu estava, que eu ia prestar a faculdade, é claro, eu era uma apaixonada por rádio, mas a fala tinha também uma importância muito, para mim, muito relevante, porque eu escutava o locutor, eu queria, mas de uma forma técnica. Como é que ele está passando essa mensagem? Ele, para mim, o locutor, ele tem que ter uma luz própria. E assim, eu já tinha esse interesse nos comunicadores. Então, eu escutava vários segmentos de rádio e, é claro, ficava mais atenta a alguns que, para mim, sempre foi rádio, assim, mais musical, que eu era apaixonada, e, sabe, aquela coisa eu sempre digo, locutriz, né? Eu falo, você é uma locutora com uma coisa de ator ali no fundo, porque você não é aquilo que realmente você faz um personagem, é um personagem. E assim, isso para mim foi, foi o meu começo, foi realmente quando eu percebi que eu queria ser uma profissional da voz. Olá, ajude-nos a crescer. Faça a sua inscrição no canal e já deixe o seu like. A Memória do Rádio lhe agradece. No nosso canal do YouTube. Inscreva-se em youtube.com/Antena 1 Brasil e receba os melhores vídeos. Xadê. Bom, no início, eu estava ali cursando publicidade, eu falei, eu já tenho que estar inserida no meio, né? Eu tenho que ver se é isso realmente que eu quero. Então, eu falei assim, bom, eu vou procurar um sistema interno de comunicação antes de partir para uma rádio profissional, que ali seria uma escola para mim, né? Uma coisa super interessante. E nos anos 1992, os shoppings, eles tinham um sistema interno de rádio. Era uma rádio, tinha mesa, tinha vinil, tinha CD, enfim, MD também, e era um sistema muito bem profissional. E eu fiz um piloto, e eu passei para a rádio no Shopping Paulista. E no Shopping Paulista eu ficava lá a tarde toda, né, fazendo locução, e tocava música, fazia anúncios ao vivo, e o Tutinha, vocês sabem quem é o Tutinha, né, gente? O CEO da Jovem Pan, ele foi me conhecer lá. Ele nem lembra disso, e eu me senti muito lisonjeada, enfim, eu falei, meu Deus, o Tutinha está aqui, e ele fez um elogio para mim, e aquilo eu guardei para sempre, tanto que eu tenho um carinho por ele até hoje, assim, mas já tive a oportunidade de falar com ele pelas redes sociais, e ele foi super simpático comigo, ele foi super gentil. Então, não sei se ele lembrou, mas eu me lembro exatamente disso, né? O CEO da Jovem Pan fez um elogio para mim e eu fiquei emocionada. Então, eu fazendo essa rádio de shopping, né? E já visionária, né? Querendo algo a mais. E fui fazer um estágio na Rádio Transamérica, que ficava próxima da minha casa, ali na Pio 11. E fiz um estágio ali na rádio, na Transamérica, e
falei, pronto, é isso que eu quero da minha vida profissional. Me encontrei ali, eu era estagiária, atendimento ao ouvinte, e ficava muito próxima aos locutores, né? E, enfim, eu queria aprender tudo. Eu gravava umas vinhetas também, e eles aproveitavam, eles colocavam no ar, né? E nessa fase, o Marcelo Braga, ele foi convidado para dirigir a Rádio Cidade em Portugal, Lisboa, que não era só Lisboa, era Algarve, Lisboa e o Porto, né? E aí, na época, eu estava muito próxima a eles e eu fui. Então, eu terminei minha faculdade e fui para Portugal. Pra, ali foi o início da minha carreira profissional mesmo, né? Não que o shopping não tenha sido, mas ali na Rádio Cidade foi onde eu aprendi de verdade, né? Onde eu entrei no ar e fazia produção, promoção, ali eu fiz de tudo e foi maravilhoso para mim. Eu tenho lembranças, aconteceram coisas maravilhosas para mim, inusitadas, assim, que eu até gostaria de falar. Teve uma promoção bem legal lá sobre um ouvinte muito fã da cantora Mariah Carey ia ser sorteado, né, ganhar essa viagem para a Espanha, Madrid, para acompanhar a Mariah Carey 2 dias, acompanhando a Mariah Carey. E aí eles precisavam de alguém para ir junto e fizeram um sorteio na rádio, lá na Rádio Cidade, em Portugal. E eu ganhei essa passagem, essa oportunidade, e eu fui para Madrid acompanhar o ouvinte para a gente ficava assim seguindo a Mariah Carey, mas juntamente com o pessoal de gravadora, tudo. E aí foi maravilhoso porque eu tive a oportunidade de ver essa cantora maravilhosa cantando assim ao meu lado, né? Eu estava pertinho dela e o quão potente é aquela voz, e até hoje eu acho ela incrível, mas e ela falou comigo, eu estava junto com o ouvinte, né? Ele era um grande fã dela, só que ela estava com um salto enorme, assim, maravilhosa, lindíssima, e ela falou que me achou muito alta. Uma curiosidade, ela falou, você é muito alta, porque eu estou com um salto gigante, e mesmo assim eu estou olhando para cima. Eu não falei, dei uma risada muito tímida, né? Que eu estava, lógico, eu estava na frente de um ícone, né? E aí eu falei o quanto eu achava, eu admirava o timbre de voz e tudo. E as backing vocal, assim, as backings dela eram impressionante o que elas faziam no show. Então, compunha, né, a voz da Mariah Carey com aquelas backings maravilhosas, negras, lindas, cantando um som meio gospel, né, uma coisa que realmente eu fiquei emocionada. Bem, aí voltei para o Brasil, 1994, gente, não faz conta, hein? 1994, voltando, eu falei, agora eu tenho que trabalhar aqui em São Paulo, vamos ver se alguém me dá uma oportunidade, né? Eu fiz alguns pilotos em algumas rádios que eu achava que era o meu perfil, sempre adulto contemporâneo, rádio adulta. Que era o que era a minha zona, não é de conforto, era o que eu achava que eu fazia de forma mais natural. E aí fiz um piloto na rádio Alfa, que eu adoro até hoje, tenho um carinho, nossa, imenso, fui muito bem recebida, e fiquei na Alfa de 94 até 2004. Eu fiquei esse tempo e foi para mim cheio de glórias, de sucesso e aprendizado também, né? Porque ali eu tive também muitos desafios, né? Porque era uma rádio de ponta, sempre foi, e a Alfa me abriu essa porta, né? Para eles me deram essa chance. Então eu sou muito agradecida por eles, muito. E através da Alfa, depois de tantos anos ali trabalhando, eu recebi um convite
para ir para a Rádio Cidade, fazer o Love Songs, gente. Eu achei isso muito interessante. O seu Décio, falecido, querido Décio, me chamou para fazer o Love Songs às 10 da noite, né? E, e era algo diferente, porque eram vozes masculinas, né, os locutores. Aí ele queria apostar numa voz feminina. E eu fiquei pensando assim, né? Eu tive um pensamento, puxa, eu acho que à noite, será que o homem não prefere ouvir uma voz? O homem prefere ouvir uma voz feminina, eu pensava. Mas e a mulher? Será que ela tem uma rejeição com a voz feminina? E você sabe que depois eu fiquei, assim, eu fiquei pensando nisso e fui pesquisar. Você sabe que a mulher, ela não rejeita outra mulher na locução. E cada vez mais, né? Hoje em dia, o espaço para vozes femininas no mercado comercial, mesmo nas rádios, está cheio de vozes femininas, né? Mas eu acho que isso mudou. Eu acho que hoje em dia está um espaço melhor do que nos anos 90, por exemplo. Eu acho que nos anos 90 tinham muito mais vozes masculinas no ar do que hoje em dia. E até na publicidade. Hoje em dia tem um espaço incrível de grandes locutoras na publicidade. E ali, enfim, resumidamente, eu fiquei muito dividida entre continuar na Alfa ou ir para a Rádio Cidade. E eu não me convenci de que eu teria que ir para a Rádio Cidade. E eu não estava também barganhando, não era isso que eu queria da minha vida. Eu queria ser feliz e trabalhar e fazer o que eu achava melhor para mim. E o melhor para mim naquele momento era continuar na Alfa. Eu ainda achava que eu tinha que ficar ali e continuar a minha jornada. Mas assim, continuei, fiquei muitos anos lá, né? 10 anos, muito tempo. Fui convidada para a Antena 1. Meu CEO, agora, né, atualmente, ele me convidou. Eu fiquei também muito dividida, uma rádio concorrente, né? Antena 1 e Alfa são concorrentes. Ele tinha uma estratégia ali na cabeça dele e ele apostou nisso. E eu, depois de muita conversa, até chororô, porque, claro, que eu tinha feito assim, muitos amigos ali na Alfa. Evaldo Vasconcelos foi meu primeiro chefe ali, e depois o Eduardo Leite, que, nossa, como eu agradeço a eles, como eu fico feliz de ter esses dois grandes profissionais me dirigindo. Mas era um momento de transição e que eu achei que eu deveria ir. E até conversando na própria Alfa, eles falaram, Vanessa, vai para essa nova jornada, né? Eu já estava há 10 anos lá. E aí eu fui para a Antena 1, o que para mim também foi maravilhoso, porque na Antena 1 era um time de homens. E ele apostou numa mulher, numa voz feminina. É claro que no início eu fiquei. Eles me podaram, o que eu acho que era o perfil da Antena 1 naquela época, né? 2004. Tá? E hoje em dia mudou muito, né? A Antena 1 ela já está mais, eu digo cozy, né? Mais quente, ela se aproxima mais do ouvinte. Então, antes não, a gente falava muito pouco, hoje em dia já fala mais, já coloca alguns cacos, né? Você já consegue mostrar um pouco mais de você. É claro que eu gostaria de mostrar mais ainda, mas isso é uma questão de tempo, de modernização até do meio, e que está acontecendo cada vez mais. Os locutores estão virando mais comunicadores, né? Eu estou dizendo do meu segmento adulto contemporâneo, que é uma coisa que antes era muito engessado e que agora está mudando isso. E o que eu acho excelente. Porque, assim, tem que mostrar que tem um ser humano ali. Muitas vezes o ouvinte, às vezes, me pergunta assim: você estava. Era ao vivo ou era gravado? Não, era ao vivo, eu fiz o horário inteiro ao vivo. E eles acham que é gravado. Por quê? Justamente por um padrão. E que agora está soltando o que eu sinto que o ouvinte fica muito mais próximo quando ele sabe que você
estar ali ao vivo. E aí teve uma ruptura na Antena 1 e eu saí, fiquei um tempo afastada da rádio e fui viajar, tive a oportunidade de viajar e foi bem interessante que eu fui para a Inglaterra e eu sempre a minha vida é ligada à música, né? A música, ou rádio. Lá eu escutava muitas rádios que eu queria saber e eu achava maravilhoso. Ficava super ligada nas rádios lá europeias. E nessa ruptura, onde eu não estava trabalhando em rádio, eu fui convidada pelo Rogério Andrade, meu chefe, meu querido amigo, que eu sou fã. Eu chamo ele de chefe até hoje, meu chefe. Ele me chamou para voltar para o rádio, na Rádio Iguatemi Prime. Foi uma das melhores rádios que eu trabalhei. Para você que gosta de boa música, está na sintonia certa. Iguatemi Prime. Que bom poder falar de Vanessa Calheiros. Eu sempre fui fã da Vanessa, ouvindo em várias emissoras que ela passou. Sempre fui muito fã da sua voz, da dicção, do charme que ela tem na comunicação. E, de repente, eu tive a oportunidade de dirigir artisticamente a Iguatemi Prime e surgiu a possibilidade de contratar a Vanessa. A Vanessa estava fora do rádio e tive a chance de trazer a Vanessa de volta para o rádio. Olha o presente que eu consegui dar para os ouvintes, porque foi sensacional ter a Vanessa na Iguatemi Prime, uma emissora que passou rapidinho, mas que marcou tanto. Mas o importante, sabe o que é? Que a Vanessa se tornou uma grande amiga. Eu tenho muito orgulho de chamá-la de minha amiga. Ela é uma pessoa doce, especial, que eu guardo no meu coração. E como a gente dizia na Iguatemi Prime, só é Prime quem é especial. E a Vanessa é muito especial. Ali eu tive afinidade, eu me emociono, porque ali eu criei amigos maravilhosos para a vida. Eu tive mais confiança em mim. Eu adoraria que essa equipe um dia se juntasse novamente para a gente continuar um trabalho. E eu tive a oportunidade ali dentro da Iguatemi conhecer comunicadores, que eu não tinha muito essa ligação com comunicadores, porque era uma equipe, Cacá Mendes, Rogério, que vinha de rádios com grandes comunicadores, e eles me ensinaram a ter essa visão, como é difícil ser um comunicador de uma rádio, assim, com Cacá Siqueira, enfim, tantos que eu posso citar, e que eu vi o trabalho ali de perto, eu falei, meu Deus, isso é muito difícil de fazer. E ali na Iguatemi era uma rádio onde eles me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho mais solto. Infelizmente, uma rádio que não durou muito tempo, eu fui muito bem acolhida, eu aprendi muito, profissionais incríveis, eu só tenho que falar bem dessa rádio, só agradeço muito, e fiquei pouco tempo lá, 1 ano. Saí da Iguatemi, né, a rádio acabou, infelizmente, e aí eu voltei para a Antena 1, e desde então estou na Antena 1. O rádio, ele está numa transformação maravilhosa, e agora a próxima novidade é que a gente vai ter uma câmera e vai estar filmando. Tem uma parte boa nisso, né, de você estar lá ao vivo, como se fosse uma TV. Muitas rádios já estão assim, a gente já tá com o pé ali, já está tudo pronto. Tem um outro lado que eu também sei que pode ser que o ouvinte pense assim, nossa, mas me parece muito simples isso que ela faz. É claro que não é simples, é claro que não é, mas você deixando uma câmera ao vivo ali, pode também tirar aquele glamour, aquela coisinha, né, de saber que tem uma voz ali que você muitas vezes não quer ver a locutora cansada, às vezes com uma carinha não tão maravilhosa assim quanto eles imaginam. Então, tem um lado positivo e tem o outro lado que também as pessoas vão ter que acostumar. Porque você colocar uma câmera ali e ficar 5 horas focando em você,
tem que ter uma estratégia ali por trás. E o meu CEO já está preparado, lógico, ele já tem tudo certinho. Então, no break comercial, ou enquanto está rolando música, vai estar rolando uns videoclipes, entendeu? Porque tem que estar um movimento nisso, senão o ouvinte vai falar, puxa, ela está entediada? Porque enquanto está tocando a música, muitas vezes a gente está fazendo... E é uma curiosidade que os ouvintes adoram, né? Enquanto está tocando a música, está rolando, a gente está fazendo mil coisas. E aguardando essa mudança, aceitando mudanças que venham, que eu acho que a gente tem que estar com a cabeça também à frente, não dá para ficar só pensando, não é legal fazer isso, não é legal, porque então você vai ser engolido, né, por isso. Sou muito grata, sou muito respeitada aqui como profissional, minha função não é ser só locutora, é também escolher os outros locutores para trabalhar na equipe, acolhê-los, porque eu sou locutora, eu sei o que o locutor passa. Então, eu quero deixá-los o mais confortável possível, coisa que fizeram isso comigo, por exemplo, na Iguatemi. E aqui eu aprendi essa lição e eu faço muito isso com eles. Eles podem contar comigo com qualquer coisa. Eu até gostaria de fazer mais coisas aqui, mas pode ser né, não quero só ficar na locução. Eu tenho outras perspectivas, outros sonhos. Então, até de me voltar um pouco mais para o lado comercial. Enfim, são várias ideias que eu tenho que eu posso chegar para os meus CEOs e me abrir com eles. E é isso, essa é uma trajetória, eu acho que falei um pouco demais ou não, mas assim, eu amo o que faço, não é fácil, é maravilhoso, mas é cansativo. A gente trabalha feriado, final de semana, a gente quase não tem folga, e com um sorriso, e passando alegria, e tentando estar sempre inteirona, né? Mas é o que eu falo, tem um pouco de interpretação ali também. Às vezes você está triste e está rindo, está sorrindo, com a sua voz, com a sua alegria, passando a mensagem que você quer passar, porque quem está do outro lado, ele não tem que saber dos seus problemas, ele tem que estar feliz te ouvindo. Eu tive algumas experiências, como por exemplo, tinha um ouvinte que ele não estava bem, ele estava no hospital, e ele conseguiu falar comigo, que ele falava que ele não tinha ninguém, não tinha amigos, não estava péssima a saúde dele, estava muito comprometida, e ele falou que eu ajudei muito, sem saber que eu estava ajudando. E ele falava que eu passava uma locução calma, com um sorriso, com alegria, e isso é tão gratificante, né? É isso que vale para mim. Eu sou envaidecida com a minha profissão com isso, de saber que tem pessoas maravilhosas do outro lado, tem ouvintes que se apaixonam, né? Só que, na verdade, eles não sabem quem eu sou de verdade, né? Se apaixona talvez por uma voz só. Mas eu sou muito grata com tudo que aconteceu na minha carreira profissional.